noite, queridos. Graças e paz, Senhor, estamos na casa do Pai. Mais um domingo, mais um início de semana que o Senhor nos permite estar aqui vivos. Não é verdade? Amém? Graças a Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 43. Eu estou com uma Bíblia na linguagem de hoje, Mate, por favor. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Pai. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu tenho muita dificuldade com tecido. Eu tenho muita dificuldade com textura. E eu amo chegar em casa e pode estar frio, calor, chega em casa, eu já vou indo. Às vezes eu passo na cozinha, Manuel, eu ponho uma água no fogo, que eu aprendi com o Masterchef. Você põe uma água no fogo e depois você resolve o que faz. Então eu ponho uma água e corro pro quarto, vou lavar minha mão, tirar meus anéis, até hoje não estou. Mas eu gosto de fazer isso, de ir lá no quarto, Carol, vestir uma roupa folgada. Eu falo que é minha roupa de guerra de mendigo. Mas é tão bom aquele tecido surrado, né? Gostoso na pele da gente, Bruno. E muitas vezes não é a roupa em si, mas é esse sentimento de aconchego. É assim que eu me sinto na igreja, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo a Marina, por que eu estou usando ela como referência? Porque é que mais me fala sobre isso. Fala assim, Mar, você quer que eu peça alguém essa semana para ajudar você a limpar a igreja? Eu falo, pastor, deixa. Eu gosto de ficar só aqui, porque eu fico aqui com Deus, eu oro, eu choro. E eu entendo perfeitamente essa fala dela, sabe? Porque não é solidão, é solitude. E a casa do Pai, por que eu estou falando isso? Porque eu espero que, em nome de Jesus, eu e você sintamos isso todas as vezes que entrarmos aqui. Em nome de Jesus. Porque deve ser esse sentimento que nos atrai à presença de Deus todos os dias. Deve ser esse sentimento de acolhimento, de renovo, de estar aconchegada diante de Deus que tudo faz por mim e por você. E a primeira coisa que Ele fez foi preparar a vida eterna para nós. E a palavra dele diz assim: se Ele já nos deu a salvação, como também, se até o seu único filho não poupou, como também nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então, quando chega aquele dia que a luta, a dificuldade tentar te tirar, tentar te distrair da presença de Deus e da presença do tabernáculo de Deus, que é a casa onde nós vamos nos reunir para orar, lembre-se de uma coisa: se Deus já fez tudo por você e nem poupou seu único filho, como também não vai providenciar todas as outras coisas para mim e para você? Porque essa luta que eu e você estamos enfrentando, ela tem dia e hora para acabar. Ela tem validade em nome de Jesus. E ela vai passar. E quando ela passar, você precisa estar bem para você olhar e falar assim: fez sentido na minha vida toda essa trajetória. Porque todos, irmãos, grandes e pequenos, de um país ou do outro, todos nós passamos luta, porque a luta é inerente à nossa vivência aqui na Terra. Inclusive, eu já disse isso, que a psicologia diz que nós fomos feitos para a guerra, para a adversidade. Por isso que nós estamos sempre... Mas aí o Senhor quis nos fazer pronto, apto para viver nessa terra, mas Ele também disse que nesse mundo queria trocar o jugo conosco, porque Ele sabe nos ensinar, e o jugo dele, o ensino dele é manso e é suave. E é isso que nós queremos nessa noite, irmãos. Sabemos que a guerra ela é inerente, sabemos que a adversidade ela faz parte, mas nós sabemos também que na casa de Deus nós podemos chegar aqui e sossegar com aquela sensação de roupa, de vestes. Vamos trazer isso para a palavra de Deus, dessas vestes sacerdotais que o Senhor põe em nós. E eu tenho certeza que são vestes que são confortáveis, porque é uma veste preparada para cada um de nós. A minha roupa não cabe na Ele, a roupa da Ele não cabe na Carol, a roupa da Carol não cabe na irmã Davina, porque são vestes
peculiares, singulares. E é esse cuidado que Deus está dizendo que tem por mim e por você nessa noite. Que nós possamos receber essa graça, essa dádiva de Deus. E possamos ter um coração agradecido, irmãos. O que nos falta hoje são pessoas leais e agradecidas. E o salmista estava sempre falando a respeito da lealdade de Deus para conosco. Que possamos ter lealdade também em relação a Deus e aos nossos relacionamentos. Porque isso é muito importante aqui na terra. Isaías capítulo 43, a partir do verso 1 diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quem tem certeza aí que é propriedade exclusiva de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. O verso 2 diz assim: Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Só até aí. Hoje, o pastor foi para Mogi, e nós já tínhamos combinado. Eu falei: Dan, leva o Rafa com você. A Emília vai ficar aqui na igreja ensaiando. Leva o Rafael, que eu vou ficar com a dona Carmen. E ele está dormindo lá desde o dia que ela saiu do hospital. E ele me mostrou, nós temos câmera lá na casa dela, ele me mostrou e falou assim: Ed, não vai agora, porque eu já dei o leite dela, já dei o café da manhã, já dei os remédios e ela está dormindo. Não vai agora para não atrapalhar o sono da beleza, né? E eu fiquei atento, falei: então tá bom, fiquei fazendo minhas coisas. E aí deu 10h14 e eu mandei recadinho para ele: Dan, posso ir? Mas aí eu fiquei inquieta, eu falei: eu não vou esperar ele me responder. E fui embora. E quando eu cheguei lá, ela estava com o telefone pedindo ajuda para o filho, mas ela não enxerga muito sem óculos, então ela estava tentando, tateando, tentando pegar o óculos para botar no rosto, para ligar para o filho no telefone, porque ela não tinha certeza se aquele número no zap era dele. E ela estava dando: acuda, que eu estou no chão. Mas eu levei um susto, irmãos, porque ela estava usando uma sonda, aquela sonda para colher a urina, né? Eu não sei o nome daquela sonda. E aquilo, a moça me explicou como é perigoso se ela furar, se ela sair do lugar. E ela traz muita dor se ela sair do lugar. Mas eu fiquei então com um susto tão grande, irmãos. Eu cheguei em casa, minha pressão estava 17/11. Nunca mais tinha subido. Mas a gente fica sobressaltado com um susto desse, né? E ali, naquela hora, de manhã, quando eu desci aqui andando para a casa dela, esse versículo, o verso 2, Mate, por favor, não saiu da minha cabeça. Quando passarem pelas águas, as águas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo. Eu fui andando e meditando nessa palavra. E aí, só lá é que eu entendi quanto essa palavra é real, queridos, e ela é verdadeira. E assim como a minha sogra está lá, não teve nenhum problema maior. Ela deixou as duas gavetas dela, da escrivania aberta. No que ela desceu, uma ponta da gaveta furou aqui, o olho, aqui do lado do olho, tá roxo, e fez um rasgo aqui. Quanto custou para ela perder a visão? Quanto custou para ela quebrar ou deslocar a clavícula ou outro órgão? Irmãos, ela não teve nada. A sonda está no mesmo lugar. Você entende isso? Esse é o Deus que faz a gente atravessar as águas profundas. Esse é o Deus que entra no fogo comigo e com você. Porque o fogo e a água, irmãos, é inerente a mim e a você. Eu tenho que saber qual a integridade do meu testemunho dentro desse fogo e embaixo dessa água. Eu escolho as armas e as ferramentas. E como eu vou lidar com esse fogo e essa água. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés nessa noite. Nós vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, que nos dê a sua sabedoria. Porque, irmãos, há várias maneiras de passarmos pelas águas e pelo fogo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos passar por todos esses momentos. Possamos passar com integridade, com dignidade. Que nós possamos passar entendendo o nosso papel em cada lugar onde Deus nos chamou. Assim como eu
o Senhor nos dá uma veste de acolhimento, de conforto, mas também uma veste sacerdotal. E isso é uma responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Que esta noite nós possamos pedir a Deus responsabilidade, amor, empatia, para passarmos pela água e pelo fogo, sem trazer nenhum dano aos nossos relacionamentos verticais, ao vertical com Deus, nem aos nossos horizontais com a igreja, com as pessoas. Porque isso vai fazer toda a diferença no meu e no teu futuro. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos colocar diante do teu altar e agradecer, Senhor, porque eu sei que hoje foi dia de milagre. Eu sei, Pai, que assim como nós passamos por esse grande livramento hoje, que o Senhor deu à minha sogra, tem muitas pessoas aqui que podem testemunhar grandes testemunhos, Pai. Grandes e grandes livramentos que o Senhor tem dado. A tua palavra é real, Pai. Ela é viva e eficaz. E ela tem sido, Senhor, nosso norte. Mas, Pai, o Senhor me traz a memória que muitas vezes, Senhor, nós, Senhor Deus, fazemos o que não é aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque, Pai, precisamos entender, Pai. Precisamos discernir o tempo e o modo. Que hoje, Senhor, neste culto de celebração, e eu sempre digo, Pai, que nós nunca vamos à tua presença sem que o Senhor nos dê algo e nos ensine algo. É sim um culto de celebração, de ceia, de introspecção, mas também, Senhor, o Senhor está nos chamando para posicionamentos. Deus, porque o fato de eu estar passando uma luta não me dá o direito, Senhor, de sair por aí de forma irresponsável e fazendo o que o Senhor não mandou eu fazer. Meu Deus, nos ajuda nessa noite, Senhor. Nos ajuda. Nós podemos pegar várias pessoas na Bíblia, Senhor, que passaram por grandes situações. E cada uma delas, Pai, agiram de uma maneira. E cada uma delas escolheram algo, Senhor, de alguma maneira. Nós queremos te pedir nessa noite que o teu discernimento, Deus, em nome de Jesus, que o teu direcionamento venha sobre nós. Que nós possamos, Pai, ser íntegros, que nós possamos ser leais, Senhor. Meu Deus, tira de nós a ingratidão. O Senhor sabe que o missionário Gabriel escreveu aquele livro dizendo que ingratidão devia ser crime, Senhor. Meu Deus, tira de nós esse sentimento, Senhor. Meu Deus, monstruoso, chamado ingratidão, meu Senhor. Que não deixa a gente ver o quanto o Senhor tem zelado de nós, cuidado de nós através de pessoas, porque o Senhor não está de forma corpórea aqui. Bem sabemos, Pai, que o teu Filho Jesus Cristo veio e viveu como homem, sentiu as dores que eu e os meus irmãos sentimos. Mas sabemos também, Senhor, que Ele nunca nos deu um exemplo ruim, Senhor, de deslealdade, de ingratidão. Pelo contrário, a tua palavra diz em Hebreus que Ele foi fiel em tudo. Meu Deus, o Senhor foi fiel em tudo. Nós temos exemplo a seguir, Jesus. Nós temos exemplo a seguir, Pai, que foi o Senhor que morreu e ressuscitou por nós. Meu Deus, que essa noite seja a noite da reflexão, da introspecção, que saiamos daqui melhor do que entramos. Porque coisa triste é uma pessoa ingrata. Coisa triste, Senhor, é uma pessoa desleal. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Porque nós estamos falando de quem não te conhece, que está lá fora, Senhor, nas garras do vil tentador. Não, nós estamos falando da tua igreja, dessa que deveria ser a noiva, esta que deveria estar se arrumando, se ataviando para morar no céu. Nós pedimos misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Tenha piedade de nós. Deus, e nos dê a oportunidade de sairmos daqui melhor do que entramos. Nada, Senhor, vai justificar nossos erros no meio da luta. Nada vai justificar o nosso pecado, Pai, no meio da adversidade. Porque o Senhor é exemplar, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado graça para passarmos por cada tentação e por cada provação. Se as coisas não mudam conosco, Pai, o
problema não é teu, é meu e dos meus irmãos, Senhor. Que nós possamos nos arrepender nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha piedade de cada um de nós. Que essa semente, Senhor, essa semente da ingratidão, Senhor, da infidelidade, da deslealdade caia por terra hoje em nossa vida. E que a partir de hoje, a partir desta ceia, saiamos daqui arrependidos e cheios de certeza que a partir de amanhã, ou a partir desta noite, quando chegarmos na nossa casa, Pai, seremos diferentes. Porque Deus, a tua palavra diz que é possível o homem viver para o Senhor. É possível o homem ser exemplar aqui na terra. E nós te pedimos esse grande milagre, Senhor. Que essa seja a ceia da reconciliação nessa noite. Que essa seja a ceia, Senhor, da aliança renovada. É isso que queremos, Pai. Não queremos ser mais uma igreja nessa cidade. Não queremos ser mais uma igreja neste mundo, Senhor. Queremos provar da transformação diária, Senhor. Custe o que custar. Nós desejamos isso nessa noite, Pai. Nos ajuda. Nos arrependemos. Porque a tua palavra diz, Pai, que se nós clamarmos pelo Senhor, se nós orarmos, jejuarmos, o Senhor viria e sararia a nossa terra. E nós nessa noite, Senhor, nos arrependemos. Pedimos que o Senhor possa sarar essa terra chamada sentimento, Senhor. Que toda infidelidade, toda ingratidão, todo mau caratismo, Senhor, caia por terra hoje. No teu nome, Jesus. Pai, em teu nome, Jesus, nós confessamos e pedimos que o Senhor possa nos levantar deste culto, Senhor. Como homens e mulheres, Pai, que não tem do que se envergonhar, como diz a tua palavra. É isso que nós queremos nessa noite, meu Deus. E agora, Senhor, recebe a adoração da tua igreja arrependida. Eu sei, Pai, que nem todos concordam, mas aqueles que concordam com esta oração, que o Senhor possa vir de forma, Senhor, abundante, trazendo um tempo de honra, de justiça, de poder, de unção, de renovo, e que nós possamos ver na minha vida e na vida daquele que quer essa mudança, essa transformação. Recebe a adoração da tua igreja, Pai. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração no teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
coração e Senhor Jesus, perdoa meus pecados, eu quero estar prontinha. É isso, irmão, amém? Não é que eu não vou dar correr, não. Mas é aquele sentimento. E você e eu não precisamos pensar nisso, não. Porque a morte é um fato, né? A gente não sabe qual é a nossa senha. Mas em nome de Jesus, hoje é dia de ceia. E no nosso coração a gente está aqui. Eu estou lá, bem bonitinha, livre para correr, livre para dançar, livre para morrer. Regalou, que misericórdia. E agora mesmo eu estava assim, vixe, eu tenho que vigiar, senão eu vou cantar errado, né? Para não dar risada. Mas você é livre, irmão. Em Jesus você é livre. Livre para vencer. Amém? Glória a Deus. Você é livre para prosperar. Muitos falaram que querem servir Jesus, não, porque ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É o contrário. Agora eu e você somos livres. Somos livres do pecado, somos livres do vício. Somos livres, livres, livres. O meu coração é livre, seu pensamento é livre. Ninguém pode te impedir de ser adorador. Ninguém pode impedir você de perdoar, de amar. Você é livre. Aquele que perdoa tem poder que nem sabe. Oh, glória a Deus. E nessa noite nós vamos celebrar a cruz de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Um dia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pegaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou.
para que eu e você tivéssemos livre acesso à sala do trono. Você é livre para entrar na presença de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, nós temos liberdade. Você é livre. Esse louvor disse assim, né? E o véu se rasgou. Algo acontecia entre a terra e o céu. Você é livre. Dá valor nessa palavra, nessa obra. Hoje nós vamos comemorar, nós vamos celebrar esse memorial de que nós temos uma aliança e que Ele tem uma aliança conosco. Não há nada que eu e você estejamos passando que Ele não esteja vendo. Nós somos livres. Liberdade está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. E onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Repita comigo, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Cante, igreja.
isso, glória ao Senhor. Esquecer, a igreja é muito mais do que isso. Às vezes nós estamos apenas resumido a isso. Pode apagar todas as luzes. Isso. Por favor, pode ir soltar. Como líder, me dediquei a servir a próxima geração. Eu enfrento desafios imensos e uma pressão enorme. Muitas vezes me sinto totalmente sozinho e sem esperança, como se não conseguisse mais suportar o grande estresse mental e emocional. Dawei é um cristão chinês a serviço de jovens cristãos na China. Frequentemente, ele organiza eventos cristãos para jovens e adolescentes, o que é absolutamente proibido no país.
Ainda assim, ele se arrisca diariamente pelo chamado que Jesus colocou em seu coração. Então, segui adiante no caminho da fé, pregando o Evangelho pelo caminho. Mas quando parei para refletir, me perguntei: onde estão os jovens cristãos? Esses pensamentos pesavam fortemente no meu coração e me pegava pensando: o que posso fazer por nossas igrejas na China? O que posso fazer pela jovem geração cristã na China? Confrontado com sua realidade, Dawei fundou o grupo Viajantes, um centro de treinamento para jovens e adolescentes marginalizados. Ali, não oferecem apenas educação, mas também um espaço seguro para receber cura e ser discípulos de Cristo em família. Eu creio que o Senhor certamente transformará a vida deles. O objetivo final do nosso ministério é servir, capacitar e treinar jovens para se tornarem obreiros no campo, para que compartilhem o Evangelho e se tornem missionários transculturais. Mas ao assumir o ministério, Dawei também se tornou alvo das autoridades chinesas. De repente, enquanto eu dava aula, alguém bateu na porta. Assim que abri a porta, vi mais de 100 policiais, mais de 10 carros da polícia me cercando. No fim, nós 5, eu e a equipe do ministério, fomos levados. Colocaram algemas em nossas mãos, correntes em nossos pés, e nos interrogaram por 16 horas em uma sala especial na delegacia. Durante o interrogatório, a polícia não fez perguntas aleatórias. Eles estavam preparados, com 23 páginas de registro sobre nós, cheias de incidentes do passado, alguns dos quais nem conseguíamos lembrar. Eles nos deram 2 opções. A primeira era uma sentença de prisão de 3 a 7 anos, encarcerados, e uma multa de 800.000 yuans. E a segunda, ter todos os nossos bens confiscados e desocupar nossa propriedade em 3 dias. Mas, como era nossa primeira infração e não houve grande perturbação da ordem pública, recebemos clemência. Fomos libertos e voltamos para a nossa escola. A polícia ficava estacionada do lado de fora, nos vigiando de perto. Quando entramos na sala de oração, fomos tomados por desespero, angústia e confusão. Não sabíamos o que fazer em seguida ou para onde ir, ou se poderíamos continuar com o ministério. Devido aos constantes interrogatórios da polícia, cada vez mais pesados, o Viajantes já precisou se mudar 4 vezes em um ano para garantir a segurança dos estudantes. Por causa da forte repressão do governo, tivemos que reduzir muito o nosso ministério. Muitas vezes me sinto totalmente sozinho e sem esperança, como se não conseguisse mais suportar o grande estresse mental e emocional. Então, orei a Deus: ó Senhor, não é que eu não queira mais fazer isso, mas realmente não tenho mais para onde ir. Justo quando eu estava prestes a desistir, encontrei vocês. Vocês me acolheram com amor de família, passaram tempo comigo, oraram por mim e me capacitaram para enfrentar a perseguição. Aprendi o valor da verdadeira comunhão e o calor daqueles que caminham na mesma jornada. Obrigado, neste tempo de perseguição. Precisamos de mais pessoas que ficam conosco e nos apoiam. Assim como Dawei, muitos cristãos chineses enfrentam pressão e perseguição para parar a comunhão do corpo de Cristo. Mas sua contribuição permite que a Portas Abertas fortaleça a igreja na China com treinamentos para os líderes de jovens. Apoie cristãos na China que estão discipulando uma nova geração de jovens, apesar dos riscos. Interceda, doe, encoraje. Amém? Gente, isso é, como diz o programa do R.R. Soares, novela da vida real. Novela da vida real. Né? A gente está falando de algo que é verdadeiro. Uma igreja que é perseguida, mas que é tão interessante que ela não para. Né? Deus sempre vai abrindo portas e vai gerando oportunidades para continuar se pregando o Evangelho.
E Deus trouxe isso ao meu coração desde o dia que a gente falou sobre missões aqui no estudo. Inclusive eu quero agradecer, principalmente as pessoas que estavam vindo, sobre essa pausa em relação ao estudo, por necessidade. Pastor, o senhor poderia, outra pessoa aí poderia, mas eu não vou pôr. Então a gente deu essa pausa. Mas desde o dia que a gente falou sobre isso começou a arder, né? Porque às vezes a gente coloca tanto entrave para fazer a obra, a gente para de fazer a obra por tão pouca coisa. Não é verdade? O dia pastor Tete falou do tombo da minha mãe caiu da cama, minha mãe está com uma sonda urinária, mobilidade muito pouco. Hoje quem foi lá, eu quero agradecer que foi lá dar um socorro para mim, porque eu descobri que ela caiu na hora que eu abri minha ministração aqui para pregar. E aí, algumas pessoas estavam lá, porque o pastor Mogi estava lá, o pastor Rafael estava lá. E a Leandra estava lá, era emoji. Eu preguei de manhã cedo para emoji. Quando eu abri aqui, eu estava ministrando e já tinha uns 20 minutos. E aí eu abri aqui, como eu sempre faço. E aí tinha uma mensagem dela assim. Da minha conta aqui que eu caí. Aí ela me mandou outra mensagem. Danilo, eu estou no chão. E minhas costas estão doendo. E a gente estava indo para lá. E aí tentei falar com a Ed. Tentei falar com o Marco, com a Luciana. Parece que assim. E eu já tinha falado com o Marcos mais cedo, né? Por isso que eu falei, cara, quem está aqui perto. Aí a Emília estava aqui com o pessoal do louvor. Aí consegui falar com o Naldo. Aí foi fazendo a mobilização. Quando eu ouvi o último áudio da minha mãe, já ouvi a voz da Ed. Aí a voz da Ed assim, já estou aqui, dona Carmen. A Ed está brincando. Aí a Leandra veio e falou assim, a Leandra é a esposa do Dan, que é enfermeira, falou assim, vamos lá. Eu falei, Leandra, se eu sair daqui agora, eu vou chegar lá, o que aconteceu já aconteceu. Vamos sentar aí, vamos continuar o culto. E aí a gente continuou. Eu me culto lá 11h20, aí tomamos o café como a gente sempre faz. Atendi quem eu tinha que atender, tinha o pessoal que de vez em quando vai lá, fiquei conversando com o pessoal. Chegou aqui meio de 10, meio de 15, minha mãe está bem. Então, às vezes essas situações acontecem na nossa vida, é para a gente entender que a gente não pode parar independente de tudo que aconteça. Se eu tivesse que parar o culto lá, por isso que eu parei o estudo aqui na sexta-feira, porque Deus mandou. Porque se Deus mandasse, eu continuaria. Porque eu tinha total direito de dizer assim, gente, vamos embora. Vou fechar aqui que eu vou lá que minha mãe caiu, minha mãe está ruim. Eu falei, gente, se eu sair daqui, fechar a igreja, minha tia morre. Ou se eu sair daqui, fechar essa igreja, já tinha gente cuidando dela, o que eu posso fazer? Vamos continuar a Deus? Vamos continuar cultuando a Deus? Essa é a palavra para a gente. Eu sou melhor, não sou não. Porque pensa numa tristeza para terminar aquele culto. Eu até falei, porque infelizmente tem muitas pessoas que não entendem, principalmente na minha família. Eu acabei de abrir aqui meu coisa com a minha tia, que a irmã dela está mandando mensagem para mim, não sei o que é. Eu só sei que começou assim, Dan, eu sei que o seu final de semana é muito corrido, eu fechei a mensagem. Porque tem muita gente que fala aqui para mim hoje e fala assim, você não é igreja, sua mãe está doente, vai cuidar de sua mãe, que você fica aí em cima do que eu estou pregando. Eu dizia hoje lá, a palavra que eu dei lá foi para os nossos corações, foi algo que veio do céu. E eu falei assim, esse é o meu trabalho, esse é o meu chamado, eu quero dizer. Ajudar outras pessoas. Assim como quinta-feira, eu fiquei muito preocupado que eu cheguei depois do culto, abri meu telefone, era 11 horas da noite, porque eu já tinha ido na minha mãe, voltei para jantar, deixei ela sozinha, voltei para jantar, pegar minha roupa e voltar para casa. Passou um monte de pastor na que foi lá. Aí eu abri, tinha uma ligação, já fazia uma hora, e pensa numa preocupação que eu fiquei. Tentei ligar, não consegui. Liguei para uma outra pessoa, falei, cara, entre em contato, porque talvez a pessoa está precisando de uma ajuda. Aí quando eu terminei de ligar, aí me retornou. Entendeu assim? Porque esse é o nosso chamado, é ajudar as pessoas. Às vezes eu não vou conseguir ajudar todo mundo, até porque tem gente que não quer ser ajudada. Tem gente que só quer reclamar. Tem gente que vai ver a vida inteira da mesma vida. Mas a gente, nosso coração tem que estar com o coração aberto. Olha o que o camarada estava falando. No meio da perseguição, continua trabalhando, continua falando com Joyce. Esse tem que ser o nosso propósito. Esse tem que ser o nosso chamado. Se um quiser, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
acabou. Se você fizer para um, já está feito. É assim que tem que ser. Então não vamos parar, não vamos desistir, vamos continuar fazendo, vamos continuar servindo o Senhor. Dia de segunda-feira tem oração, quarta-feira tem a da bênção, culto em Mogi, de verdade, culto em Mogi, quinta-feira tem culto aqui, é feriado, tem culto aqui, sexta-feira não vai ter estudo, semana que vem tem culto lá de ceia em Mogi. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo, porque Deus vai cuidando da nossa vida. Né? As lutas não vêm para nos parar, os problemas não vêm para nos paralisar. E aonde você for vai ter luta. Viu? Onde você chegar vai ter problema, vai ter situação para ser resolvidas. Né? Em todos os momentos. Você tem luta lá no seu trabalho, você tem luta na escola, você tem luta no meio da sua família, você tem luta em todos os lugares. O que a gente não pode é parar. Então que você possa continuar fazendo a obra, seja aquilo que Deus te chamou. Às vezes a sua obra é cuidar da tua família. Se você cuidar da tua família, você já está fazendo um grande papel. Não é verdade? Porque o seu primeiro ministério é a tua família. Eu gosto muito quando o pastor Rodrigo fala assim, eu estou aqui, todos os meus filhos na presença de Deus, meus netos. É tão bom isso. Você vê que todo mundo tem servido a Deus. Eu falei essa semana com a Inês, com o Fernando, para agradecer que a Vanessa, que não está aqui com a gente, que é uma das filhas, ficou com a minha mãe lá no hospital. Eu estou só dando um exemplo dela, porque outras pessoas também ficaram, e outras pessoas não puderam mais alaram, mas eu estou falando que nem aqui na igreja ela está. Mas ficou. O que é isso? É quando a gente cria bem a família. Entendeu? Que ele está preocupado, vamos lá ajudar. É para isso que Deus nos chamou. Esse é o grande chamado do ser humano. Vem? E a gente vê esse exemplo lá na China. E aqui a gente tem a liberdade ainda. Vamos aproveitar essa liberdade de pregar o evangelho, de fazer a obra, de estar na igreja. A gente tem a igreja aberta praticamente todos os dias aqui. Então vem, né? Vem fazer a obra, vem. Para não, o problema não é para te paralisar, o problema é te fortalecer. Amém? Deus abençoe a tua vida. Se você quiser dizimar e ofertar, a Maurício está com o envelope, Naldo está com o envelope lá atrás, Pix da igreja ribanova.sp@gmail.com. Vamos continuar fazendo a obra. O som da igreja está ali. Gente, pensa na tristeza, eu não consegui instalar esse som, já fiz as tomatinhas aqui, mas já Deus vai permitir instalar. Eu só preciso comprar um tablet também para poder controlar a mesa, mas está tudo certinho. Essa semana eu já estou me organizando para poder relacionar minha mãe, eu estou praticamente quase 24 horas lá com ela, mas eu estou me organizando para já colocar as pessoas para começar a ajudar ela lá, para eu poder ficar um pouco mais tempo para voltar a fazer algumas coisas. Amém? Mas aquilo que eu não puder, com certeza alguém vai fazer. Senão vai ficar sem cuidado. Amém? Então, precisou, pode me ligar, precisou, pode me chamar. Se eu não puder, alguém vai poder. Pode ter certeza disso. Essa semana algumas pessoas me socorreram, tanto em relação à obra quanto em relação à minha mãe. Então, assim, se eu não puder, alguém vai fazer. Mas sozinho você não vai ficar não. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar, fique à vontade. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
E ele também, ela está lá, tranquilo, né? Então que Deus abençoe a vida. Desculpa, eu não esqueci de falar não, porque às vezes a gente esquece, né? Mas o cuidado, isso é importante, né? A igreja é isso, nós somos uma grande família. E tem hora que eu ajudo vocês, tem hora que vocês me ajudam. Tem hora que vocês ajudam outra pessoa, tem para isso que Deus te chamou. Porque a gente acha que fazer a obra é só submissão. É só ir no público. A gente acha que fazer a obra é só quando a gente coloca um crachá e fica ali na porta. Né? Não é não. Quando você vai ajudar uma pessoa, você vai na casa da pessoa ajudar ela está precisando de uma palavra, você dá uma palavra de Deus. Hoje é tão bonitinho que a palavra que eu dei hoje lá em Mogi, e o Fábio da Mineiro me mandou mensagem, pastor, como está a sua mãe? Aí eu falei assim, não, Fábio, graças a Deus está bem, não caiu lá, mas está bem. Ele falou, pastor, mas a palavra de Deus falou conosco. E ele disse para a gente continuar confiando, mesmo em meio às lutas, né? Ele usou a palavra que eu preguei para falar comigo. Então é assim, é pegar a palavra e aplicar a nossa vida. Amém? Para isso que Deus nos chamou. Amém? 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 E eu quero agradecer por essa igreja, viu? Quero agradecer por essa igreja, pelo cuidado dessa igreja com a minha vida e com a vida da pastora, com a vida dos obreiros, que sempre cuidam da gente. Né? Gente, não é esse tipo. Eu sempre falei que eu não vim aqui brincar, eu não vim aqui porque eu fui expulso da igreja. Expulso no sentido assim, às vezes a gente parece que eu cometi um pecado lá. Né? Eu cometi um pecado e saí fugindo. Porque aqui tem um monte de pastor assim hoje em dia, não é verdade? O pastor cometeu um problema lá na outra cidade, ele vem para cá. Chega com um cara isso aqui, apareceu, só falta a Aurel, né? Só falta aí um anjo. Isso você sabe o que o cara fez lá na outra cidade. Né? Você sabe que hoje o Ministério Infantil, eu quero até deixar um recado, viu, Gil? A partir de agora, eu preciso, a pastora vai fazer uma ficha, eu posso até deixar isso para vocês, uma ficha de quem trabalha com criança. E nós vamos puxar o antecedente criminal de todo mundo. Eu preciso manter uma pasta com todo o antecedente criminal. Então, o Ministério Infantil é algo muito sério. Então, por quê? Não é que alguém vai fazer alguma coisa, mas chegar uma fiscalização está aqui. Quem trabalha com o Ministério Infantil? Fulano, Ciclano, Beltrano. O antecedente criminal está aqui. Ah, é lei isso, você sabia? Lei. Então, a partir desse momento, por favor, o Ministério Infantil, só quem trabalha, só quem é autorizado a ficar com crianças. Eu preciso do nome, documento, tudo bonitinho. Nós vamos puxar esse antecedente, fixar essas fichas e nós vamos deixar guardado. Amém? Porque eu sei que aqui ninguém vai fazer nada. Mas, por exemplo, tem igreja aí que o cara trabalhava nos ministérios infantis, no ministério de adolescente, aliciando criança e jovem. Aqui, graças a Deus, a gente não tem pedófilo. O cara vai se infiltrando no meio da igreja, cheio de pedófilo. Pastor cantando a mulher dos outros. Gente do céu, está assim agora. Isso é natural. Eu não sou contra recasamento, agora tem pastor que já usou 4 vezes e continua tomando conta da mesma igreja. Gente do céu, agora tem que pelo menos não dá dia, né? Não, senhor, acho que todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito de ser feliz. Não tem um Deus garrafa. Eu vejo passando hoje, aí você acaba que não está tomando conta da igreja, daqui a pouco está não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu tenho, minha esposa tem, nós temos que assistir por essa igreja. Amém? Quem entra pela porta tem que viver aquilo que Deus nos deu, que deu a mim e a minha esposa. Ó. A bênção que está sobre a nossa vida, das pessoas sobre a sua vida. Isso é declaro. A bênção que estará sobre formiga, sobre a igreja sede, sobre o ministério pastoral, que está sobre a minha vida, está sobre a vida de vocês. Se vocês não é, pastor, então quer dizer, se eu sair, não, se você sair, você vai continuar vivendo uma vida. Agora eu estou falando, se você ficar aqui, Deus tem algo de especial, porque há uma promessa sobre a minha vida, a vida da minha esposa. E essa promessa é sobre a sua vida. Pastor, eu não estou falando maldição, não, porque eu já abençoei a vida de pessoas que foram embora, elas continuam caminhando. Estou falando daquilo que Deus tem para mim, no meu ministério, no ministério da minha esposa. E eu declaro isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer mais uma vez a vida dessa igreja, a vida dos obreiros, que tem entendido, tem visto o momento que a gente tem vivido, tem nos ajudado e tem cooperado. Amém? Porque essa hora é a hora de ajudar. Essa hora é a hora de estar junto. Né? É a hora que a gente precisa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu já ajudei muita gente. Né? Sai de casa 2 da manhã, 3 da manhã. Eu já
fiquei com o pai da Sara outro dia, que ela estava com os dois, lembra? Ela estava com os dois. A mãe passando mal, oxigenação 70, o pai em cima da cama, ela passou todo sozinha. Minha filha vai lá, o seu pai aqui, fica até 4 horas da manhã do pai dela lá. Ela não faz parte da minha igreja, não importa. Eu já pedi de olhos da igreja. Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus também. Porque toda prova tem tempo. Toda prova começa e termina. Tem prazo de validade. Uma hora ela vai passar. Amém? Assim vai passar na minha vida, vai passar na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar pelas primícias. Quero agradecer pelas primícias. Nossa semana na aula mostrou para mim que tinha de feijão. Falei, pode dar uma reforçada no feijão lá. Pô, pode reforçar que tinha muito feijão lá. Graças a Deus. Deus abençoe. Pai, eu quero agradecer por todo dia, por toda oferta. Quero agradecer por toda a primícia, pelas cestas, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai, pela aquisição desse som. Nós já pagamos uma parcela. Eu quero agradecer, Pai, por aquelas pessoas que têm entendido, têm cooperado. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. É isso que nós pedimos, Pai. Abre as portas, entra na necessidade dos teus filhos. É aquele que tem pedido, Pai, uma resposta. O Senhor fale com eles. E aqueles que ainda não entenderam, Pai, que é o Senhor que fale com eles. O Senhor que ministra o coração deles. Porque é a tua palavra que convence o homem. Porque seja assim em nome de Jesus. Amém? As crianças, hoje tem salinha. Falando nisso, a salinha, gente, nós vamos na salinha até o segundo domingo de dezembro, tá? Então, nós temos agora, acho que tem mais um domingo, né? Depois vai em dezembro. Já vem sempre, né? Dia que é hoje. Hoje é dia 16, nós temos 23. Presta atenção, meus pais e as mães, viu? Dia 23, dia 30. Depois nós temos salinha dia 7 e dia 14. Encerrou, só volta no ano que vem. Bem? Então nós temos praticamente hoje mais 4 domingos. A pastora, como vai fazer no final de semana, no final do ano? Fica dando cuida do seu filho, beleza? Como diz aquele ditado, quem pariu Mateus, é assim o ditado? Quem pariu, quem vale e cuide. Não tem Mateus não, você sabe disso, né? Aquele cuspido e escarrado, cuspido em carrara, que é o material, né? Eles mudam, né? Cuspido e escarrado, gente, mas isso não. É esculpido em carrara, que é um material muito. É como se fosse um mármore, então é esculpido em carrara, né? E o material é igual ao Mateus. Quem pariu Mateus se balança, não é isso não? Quem pariu, mantenha em balanço, né? Aí o povo aqui, quem pariu Mateus se balança. Ele fica na roça, quem vai balançar o Mateus, ele não toma de Mateus. Mas é que pariu, que mantenha em balanço, tá? Então, mas eu estou brincando. Mas aí você tem que entender, todo mundo tem isso, né? Então, no final do ano, cada um cuida da sua criança. Põe a criança sentadinha do seu lado. É bom que ela vai aprendendo a assistir culto, porque precisa dessa noção de assistir culto, de sentar, de ouvir a palavra. Porque na hora que você dá o telefone na mão deles, eles ficam tudo quietinho assistindo filme. Não fica? Fica ou não fica? Olha, hoje eu estava com uma criança lá de 2 anos lá, os pais são separados, aí falou assim, a mãe deu um celular para o filho de 2 anos, 2 anos e meio. Aí a criança senta lá e fica, por que não pode assistir culto? Por que a criança não pode sentar aqui e assistir culto? Está na hora, se depende, sabe, de mim e de você. Nós somos responsáveis. Cá, filho, ó, tem um camarada chamado Jesus, papai do céu, do jeito que você quiser falar, e ele quer falar com você. Você vai ficar quietinho. Já passou o horário. Cadê a gente assim? Bem? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dessas crianças, desses adolescentes. Quero agradecer pelo Ministério Infantil. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem ministrado. Que nessa noite seja uma noite abençoada. É isso que nós pedimos nessa noite. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode acompanhar. Quem sobe hoje é? A Lu? É porque a Lu está no meio. Eu não sei se é a professora, se é a aluna, mas tem mais gente para ajudar ela lá, né? Tá. A pastora vai subir também. A aluna mistura com as crianças, não sei quem que é aluno, quem que é a criança, quem que é, né?
Deus abençoe, viu? Então eu já avisei os trabalhos da semana. Já na sexta-feira, então, o estudo por enquanto ele está paradinho, já vamos retornaremos. Domingo que vem tem ceia lá em Mogi. E Deus vai abençoando as nossas vidas. Amém? O som da igreja está ali, estamos pagando devagarzinho. Eu paguei a primeira parcela, estou me organizando, falei até comigo do tablet, eu tenho que comprar esse tablet ali. E já nós vamos instalar ele, em nome de Jesus. Amém? Acho que é só isso. É verdade. Tem mais 3 recados. Primeiro, dia 22, o próximo final de semana, tem trabalho dos jovens, não é? Dia 22. É isso, né, cara? Sim. Trabalho dos jovens, dia 22 às 19h30, um bate-papo dos jovens. Olha o que a gente falou hoje dos jovens aí, né? Os jovens buscando ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Então você tem liberdade, vem cá, é uma horinha e meia, você já está liberado e vai ser uma noite abençoada. Então, às 19h30, dia 22, tem os jovens, amém? E no outro final de semana, dia 29, tem aí já é o bate-papo dos casais, né? Essa reunião de casais, não é encontro, não é jantar, não é nada, é uma reunião de casais. Pastor Valdir e pastora Maria vai tomar conta desse trabalho. Eu estou muito descansado em relação a isso. Vou tentar estar aqui, se não estiver, de qualquer forma, eu sei que estou bem representado, assim como com os jovens, com Elias e a Mábia, que hoje tem tomado conta. Eu deveria, assim, eu estou direcionando para alguns lados, já peguei eles do lado, eles também estavam cooperando, eu deveria estar trabalhando, até para estar mais presente no culto, mas tenho ajudado já em outras áreas, vai encaixando em outras áreas, e o Elias Amado tem cuidado dos jovens, tá bem? Falando em Elias Amado, eu quero lembrar que a Naela, que está aqui hoje, que a Naela está com uma vida de pedir a Deus, tem que dar mais barata, mas não presta não, né? A Naela foi trabalho dela, né? Deus proporcionou, ela foi para Curitiba, por isso que a Naela está aqui hoje, foi quinta-feira, né? Quarta, quinta, né? E aí a gente volta amanhã, terça, amanhã está de volta. Uma bênção a viagem dela, ela fez um grupo, colocou as pessoas que ela gostava, né, que ela queria, porque ela viajou sozinha, e é importante isso, né, deixar as pessoas sabendo onde eu estou. E ela vai mandando as coisas, cada coisa linda, e Deus está honrando a vida da Maiara também, né, nessa área profissional. Eu sempre acreditei na Maiara em relação ao trabalho dela, e eu sei que ali é só o começo daquilo que ela, né, falei, Maiara, você vai ter muito funcionário aqui. E ela, ó, queimando fogo, eu digo, você vai ter funcionário, cara, não esquenta a cabeça não. Eu falei, só não esqueça de mim quando você entrar no paraíso. Eu digo, não esqueça de mim quando você entrar no paraíso. Olha aí. Pode esquecer não, né? Mas não esquece, deixa eu ver, acho que é só isso. Olha a tua Bíblia em Filemão. Pastor, o que é isso? É aquele como se diz? O Digimon, Pokémon. Não, o livro da Bíblia aí, viu? Enquanto você abre aí, eu quero lembrar de dia 15 também, é uma segunda-feira, 15 de dezembro, uma segunda-feira, vai ter uma formatura do trabalho do Mulher Única, que é assim ministrado para algumas mulheres. Então, dia 15, é uma segunda-feira, às 19h30, as mulheres, né, vão estar se formando nesse trabalho. Te convido para vir prestigiar, né? A família, né, os maridos, a família, e você que não tem ninguém, aqui, ó, tem um outro primo meu lá de Brasília, americano agora, porque ele não sabe a notícia da minha irmã. Eu estou aqui, como é que eu faço? Aí, então vai ter essa formatura, dia 15, uma segunda-feira, às 7h30 da noite. A Cid vai fazer um postzinho e a gente vai mandar. É só para você se organizar, tá bem? Então vai ter esse trabalho também em dezembro, tá? Em nome de Jesus. Filemão, eu acho muito interessante esse livro, essa carta. Ela só tem um capítulo. Não ativar a Bíblia, não, você tem na NVI, Filemão 1:1.
A Bíblia diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, o nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí. Pai, eu quero agradecer nessa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui, pelos livramentos, pelas portas que foram abertas. Que o Senhor continue falando conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Mãe, eu trago um bolinho de café. Tomei um gole, olha só. Estou sentindo falta do meu café. Essa semana foi ontem, né? Eu na hora do almoço, eu consegui, uma pessoa ficou de manhã com a minha mãe, outra pessoa ficou à tarde, aí saí que aí fui almoçar. Aí eu fui ali no Belém almoçar, falei, cara, eu vou sentar numa mesa. Faz tempo que eu não sei o que é sentar numa mesa e almoçar. Aí fui lá almoçando no Belém, porque gente, né, passa. Aí hoje também tomei um cafezinho, até os cafés para mim tá difícil. Hoje eu fiz café na casa da minha mãe, dou bote para ela, sento na cadeira de roda dela para me tomar café. Porque não tem mesa lá, a gente fez uma bancada para ela entrar na cadeira de roda. Aí sinto falta do café. Gente, essa carta de Paulo a Filemon, Filemon é um camarada que era um líder religioso, líder de uma igreja, e a gente deixou muito claro, e ou melhor, aqui ficou muito claro, que ele era um líder um líder junto com outras pessoas de uma igreja. No capítulo, verso 2, mais, por favor, só tem um capítulo, né? Então, normalmente quando tem um capítulo, você precisa falar capítulo 1, porque só tem um capítulo. Então, Filemon, verso 2. Aí ele vai falar sobre as pessoas que estavam com ele, né? E ele fala, e a igreja que se reúne com você em sua, aonde? Casa. Então, Filemon abria a casa dele para ser realizado o culto, adoração, ensino. Era ali que a igreja se reunia, na casa de Filemon. Mas quando você olha um pouquinho a história, o contexto, qual que era o contexto? Ele era um líder cristão, mas ele tinha alguns escravos. Filemon tinha escravo. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele como escravo. E naquela época era muito comum, se comprava e se vendia. As pessoas trabalhavam. E por que isso? Porque era a cultura romana. A cultura romana estava lá. E ele tinha esses serviçais. E essas pessoas trabalhavam para ele. E quando eu penso nisso, vem uma pergunta. E eu sempre falo que a vida ela tem que te questionar. Se ela não te questionar, se você ler ela como qualquer outro livro, mas como se fosse um conto da caixinha, a gente está perdendo tempo. A Bíblia, ela tem que te questionar, tem que te fazer pensar. E quando eu penso, eu falo assim, como é que pode? O pastor Rodrigo, um cara era crente, tinha uma igreja que se reunia dele, mas ele tinha escravos. Porque a Bíblia diz que tinha um camarada chamado Onésimo, e esse camarada era um camarada que era um escravo de Filemon. E ele gerou um prejuízo a Filemon e fugiu. E depois, Paulo vai conhecer esse camarada lá na cadeia, porque Paulo aqui já está preso. Ele está falando, prisioneiro de Cristo e meu irmão Timóteo. Então, quando ele escreve essa carta a Filemon, ele está preso. E onde que ele conheceu Onésimo? Aonde? Na cadeia, preso. No meio dessa luta, ele encontra Onésimo. E a orientação de Paulo a Filemon era perdoar esse camarada. Mas eu fiquei pensando, gente, como que um cristão daquela época, ele conseguia ter, Rodrigo, ele conseguia ter escravos? Porque era cultura. E a primeira coisa que me vem na minha cabeça é o seguinte, nós temos que tomar cuidado com a cultura, porque a cultura às vezes vai nos influenciando, e mesmo dentro da igreja, mesmo com essa Bíblia na mão, mesmo vindo aqui à igreja, mesmo subindo nesse púlpito, trabalhando na igreja, mesmo orando pelas pessoas, muitas vezes somos
influenciado pela cultura que rege o nosso mundo. Isso começa a ser impregnado dentro de nós, que daqui a pouco a gente está fazendo algumas coisas que elas não são legais, mas que culturalmente isso começa a nos influenciar. E a gente começa a fazer aquilo que não deveria fazer. Essa cultura mundana. Por exemplo, hoje de manhã cedo eu falava isso lá em Mogi, né? Nós, hoje, o dinheiro impera, né? Esse capitalismo louco, onde as pessoas elas trabalham. Para que você trabalha? Você trabalha só para pagar conta, você já percebeu? Você trabalha só para ganhar dinheiro, para comprar um negócio, para comprar outro, para comprar outro, e chega no final do dia, você está cansado, deita, dorme, acorda. Quando você consegue juntar um pouquinho, você fala, vou guardar, porque amanhã eu vou precisar desse dinheiro, porque não sei o quê. E a gente vai trabalhando só para pagar as contas, para fazer as coisas, e quando a gente olha para a nossa vida, a gente não conseguiu usufruir daquilo que a gente conquistou. Isso é um dinheiro, ele começa a trazer isso, essa necessidade. A gente começa a fazer até aquilo que não é para fazer. A gente entra em negócio que não é para entrar. A gente começa a negociar o que não é para negociar. A gente começa a entrar em áreas que não é para entrar. A gente começa a fazer o que não é para fazer. Sabe por quê? Porque a gente tem as nossas necessidades e essa cultura mundana, eu falo que aqui em São Paulo tem um demônio chamado Mamon, que é o dinheiro, rege as nossas vidas. Gente, já falei isso, acho que eu já falei isso, eu vou tornar a falar. Lá em Minas, eu mudei, acho que tanto quanto eu mudei aqui. Eu devo ter feito umas 6 ou 7 mudanças em 7 anos que eu fiquei lá. Cada vez que eu mudava, eu montava uma casa nova. Porque eu saía de uma casa, não vou levar esse guarda-roupa não. Deixava o guarda-roupa, deixava a cama. Quando eu chegava na outra casa, o que estava lá, pastor? Guarda-roupa, a cama. O Rafael me demorou lá. Inclusive o Rafael, uma das casas que eu saí, o Rafael ficou morando. Eu deixei guarda-roupa, deixei cama lá, não foi, Rafael? Deixei estante lá, não foi? Quando eu cheguei na minha casa, já tinha estante, já tinha não. Aí hoje, eu vejo aqui em São Paulo, as pessoas, desapego. Está vendendo uma cama, rapaz, que é só o santo de um corradeiro, de R$150. Ô, gente, isso aqui eu acho que dá, já estava meio difícil, mas tudo bem. A pessoa quer R$150 na cama. O colchão com aquelas rodelas de xixi, o cara está vendendo por 90. Ô, gente, se ele não liga o cachorro dormindo, dá estranho aí, rapaz. Mas é um negócio, cara, isso é cultura. Isso é um trem chamado cultura, que vai impregnando dentro da gente, que daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que não era nem para a gente fazer, e a gente está achando normal. Enquanto isso, sabe o que acontece? As coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, elas começam a se afastar. Por quê? Porque na verdade a minha cidadania não é da terra, a minha cidadania é do... A Bíblia diz isso para mim e para você. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz que a igreja de Atos, ela prosperou lá no capítulo 4, no final do capítulo 4, começo do capítulo 5. A Bíblia diz que tudo que era de todo mundo. Eu não estou falando para você pegar suas coisas e sair. Mas quando você olha para a tua vida, você olha para você, tem um monte de coisa na sua casa que você não usa. Eu já falei isso tudo naquela calça que fala assim, não, eu vou guardar aqui que vai caber. Eu falei, desapega disso. Eu não sou errado, quer vender, venda. Mas quantas pessoas estão precisando? Gente, eu recebi essa semana 2 sacolas. Por isso que eu falo para você que nós, às vezes, cristãos, nós às vezes não conseguimos viver o verdadeiro evangelho. Tem um monte de gente aí fora vivendo o evangelho. Minha tia, que não conhece Jesus, ao contrário, eu já falei isso para vocês. Cara, a cada 3, 4 meses ela fala assim, meus filhos se desapegaram disso aqui, leva lá para a igreja. Olha, eu não sei como é que está, mas tem roupa boa, porque é a roupa da minha filha. Aí eu vou lá, olho, abençoo quem tem que abençoar, beleza. Quando a roupa é muito simples, a gente tem pessoas mais simples, e aí pessoas às vezes sabem. Ela se apega, cara. E ela vai lá e dá, tinha sapato que ela dava até para vender, né? Por isso que eu não gosto de bazar dentro de igreja. Você não gosta de bazar dentro da igreja. A igreja não foi feita para ficar vendendo roupa, a igreja foi feita para abençoar a vida das pessoas. Eu passei ontem no centro da cidade, não sei se vocês perceberam que tem um monte de portinha vendendo um negócio aí, tudo lacrado. Quem viu? Você chegou a ver?
Sabe o que eu me lembrei, Mário? Eu lembrei da igreja. Não tem mais igreja que está parecendo um restaurante. Daqui a pouco a igreja, você vai ver, a prefeitura vem lá, cara. Porque a gente fica vendendo marmitex, a igreja não foi feita para vender marmitex, não. A cabeça da pessoa faz uma marmitex para a gente arrecadar um dinheiro. Meu irmão, vai se converter e começa a se imagem, não precisa fazer marmitex, não. É cultura! Cultura é a nossa cabeça. A gente começa a trazer isso para dentro da igreja. Meu irmão, não acha errado, não. A gente vai fazer um evento aqui, vamos fazer uma comida, nós vamos comer aquela hora. Vamos fazer, tudo é marmitex. Vamos fazer marmitex para poder comprar não sei o quê. Vamos fazer meu irmão, eu sou desapegado com isso. Ou Deus é na minha vida, ou então rasga essa Bíblia aqui, ó. Que eu não tenho condição de dar uma oferta na igreja, que a igreja está precisando de um negócio, eu tenho que vender marmitex. Aí na hora de ir embora dá aquela briga. Um quer levar um potinho, outro quer levar um potinho, outro quer levar um potinho. Eu falo, oh meu Deus do céu, não sobrou para mim. Vai se converter! Sabe aquela brigaiada por causa de um prato de comida? Mas que a gente não tem comida em casa. Tudo esgolepado, como diz aquele, né? Esgolepado. Graças a Deus que a gente não tem isso aqui, né, Lu? Graças a Deus. As nossas comidas sempre foi junta tudo, né? Cada um traz um negócio, passa o dia inteiro comendo, se acostumando dentro da casinha. Era legal quando a igreja era pequena. Eu não gosto dessa palavra, mas é bom quando a igreja era pequena. Meu irmão, sua mente de escassez, mente pequena, tem que ficar longe mesmo. Acho que a igreja tem que crescer, porque isso aqui significa que a gente está fazendo a obra, não é verdade? Mas tem algumas coisas que na igreja pequena, eu, por exemplo, quando a gente estava lá em 15 pessoas, a gente ligava na sexta-feira e falava assim, vamos fazer um culto de manhã cedo? Por que, pastor? Porque a gente faz o culto das 10, acaba, depois vai aí passar o dia inteiro comendo, né? Você chegou a pegar isso lá, filho? Não chegou a pegar, não? Ah, aqui, ó, Carol, Lu, quem mais nessa época lá? Olha lá, o Manuel, Deus, o Márcio, o Rafael. O povo chegava lá, a gente marcava com 10 da manhã, meu Paulo. Aí ficava 11h30, o que a gente ia fazer? Encher o bandu. Mudar essa churrasqueira. Daqui a pouco chegavam lá, compravam 50 sorvetes, chegavam lá na Vera. A Vera foi batizada, a Vera e o Márcio foi batizado dentro da lavanderia. Aí chegava lá, passava quem tem comendo. Gente do céu. Aquela Fernanda, ela não tinha vinho, ela comia uma melancia. Ela era uma margarita, rapaz. Comia. Eu lembro que a gente fez uma marmitex para vender naquele lugar, foi para ajudar uma pessoa. Não ficou um centavo para a igreja. Não foi? Quem estava lá, não foi? Para ajudar uma pessoa que precisou, não foi? A pessoa, ela foi furtada na rua, com as contas tudo atrasadas, né? Pegar uns 1.500, vamos fazer uma feijoada aí. Fizer uma feijoada, pagamos a conta da pessoa, zerou a conta, acabou. A igreja não deu um centavo. Ou a gente acredita que Deus é Deus, ou então vamos abrir um restaurante. Restaurante é uma aliança, é melhor. Então, por quê? Porque isso é cultura, amada. Daqui a pouco, na verdade, tira o negócio negócio religioso lá, a instituição religiosa, põe restaurante. Né? Não é legal, mas como contadora já muda lá, CNPJ, põe, já pega a instituição estadual, a gente começa a pagar as coisas, vamos vender marmitex, bicho, é melhor. Então, gente, como a gente precisa tirar essa cultura? Essa cultura precisa sair de dentro de nós. Porque senão daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que Deus não está mandando. E a promessa de Deus está onde? Longe. Eu posso estar queimando a minha boca amanhã, depois a gente pode precisar fazer alguma coisa, eu não sei. Mas isso não pode ser cultura, isso não pode ser resposta, isso não pode ser algo que a primeira coisa que eu penso, vamos vender um negócio ali, vamos vender não, gente. A igreja não foi para vender nada, não. A igreja não foi nem para ficar dando nada, ramo, sabonete, não foi. A igreja está aqui para pregar o Evangelho. É para isso que a gente foi chamado. E Filemão, na verdade, essa cultura começa a entrar. Aí a gente começa a aprender sobre essa cultura, a cultura romana. E isso começa a ser contido. E a gente tem que tomar cuidado com a cultura dos nossos dias de hoje. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão daqui a pouco a gente está aprendendo aquilo que vai contra a palavra. Ou que Romanos, capítulo 12, verso 1, eu sempre torno a dizer isso, né? Sempre falo. Ele diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional, o culto de vocês. Aí ele diz no verso 2: não se amolde ao padrão deste mundo. Pronto, acabou. Aí a gente começa a fazer porque todo mundo está fazendo. A gente amoldou com o padrão do mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só como que é. É nessa hora que a gente começa a ver que Deus, Ele nos trouxe, na verdade, para mudar a nossa vida. Aí, se fosse falar de mudança aqui, aí daqui a pouco tinha gente que ia chamar de religioso, né? Essa semana eu passei no ponto de ônibus, aí eu ia indo para o hospital e falei: tinha um crente ali. É mesmo. Pô, cara, eu sou da época que eu olhava um crente, sabia que era crente, sabia que não era. Aí você fala religiosidade, não é religiosidade não. A Bíblia diz que a grande mudança, o evangelho é introspectiva, de dentro para fora. Mas a gente de fora também, a gente precisa mostrar Jesus às pessoas que são bem, que eu e você somos crentes. Seja pelas nossas vestimentas, seja por aquilo que a gente fala, seja por aquilo que eu estou vivendo. Sabe aquelas pessoas olham e falam: eu quero viver aquilo que o camarada está vivendo. Eu quero viver aquilo que a pessoa está vivendo. É uma mudança da pessoa. Isso não é religiosidade, não, é sem entender a palavra. Então a gente precisa renovar. E Paulo aqui, ele inicia a conversão, né, essa cobrança, melhor dizendo, né? Mas ele começa essa conversão não cobrando, mas exaltando a vida de Filemão. Se você olhar aqui, ele começa a exaltar o que Filemão fez, né? Que é o grande problema do ser humano. Às vezes começa a olhar apenas aquilo que falta, não consegue olhar aquilo que tem. Faltou uma coisa, nossa, está faltando. Gente, olha o tanto que Deus já fez. Não é verdade? Eu lembro uma vez, um camarada aqui começou a andar na igreja, daqui a pouco a pessoa: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Rapaz, chegou onde quer sentar na janelinha. Você não sabe de onde eu vim, não. Você não sabe como começou essa igreja. Não é verdade, Rafa? Não é verdade, Miriam? Não é verdade, Luciana, Marco, Carol? Jesus sabe onde começou essa igreja, não, meu filho. Se ele soubesse, eu assim: cara, a gente está no céu. Não é que eu sou contra, não. A gente vai chegar lá. Tem um negócio chamado prioridade. Tem algumas prioridades. Então, a gente às vezes tem que aprender a lidar com isso. Paulo, ele começa a falar isso com Filemão. Ele começa a dizer isso, né? Então, que a gente possa aprender isso, porque senão esses sentimentos eles vão começar a nos distanciando. Quando a gente não consegue enxergar para aquilo que Deus está fazendo, quando a gente não consegue olhar um pouquinho mais à frente e dizer assim: olha o quanto que Deus já fez, ou melhor, um pouquinho para trás, dizer olha o quanto Deus já fez, olha o quanto que Deus está fazendo, e olha o que Deus tem para fazer, a gente distancia. Hoje eu falei lá em Mogi, e eu acho muito interessante, eu sempre digo isso e retorno a dizer: existem duas coisas que nos tiram o eixo, duas situações que nos tiram o eixo. Aí a primeira delas é o nosso passado, porque o nosso passado fica assim, sabe? Martelo, toque. E a gente: meu Deus do céu, mas por que eu fiz isso? Por que essa situação? Por que não sei o quê? Isso vai nos prendendo, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem pelas nossas vidas. E a segunda coisa que nos atrapalha é quando a gente olha demais para o futuro. E a gente começa a dizer: mas é lá, pastor, mas eu podia não ser, pastor, mas aqui, essa cor, não, sem cabeça que acordou, vamos adorar a Deus. E a gente: não, pastor, mas aí, se a gente pintar essa igreja assim, pode ser que venha mais gente. Não, Deus vai mandar aqui quem tiver que mandar. A obra é dele. Sabe como sempre foi a minha oração? Toda vez que eu chego no lugar: Deus, quem quer desse aprisco? Só deixa aqui quem é do aprisco. Só deixa aqui quem é realmente, porque Deus tem um lugar para cada um. E aí deixa só aqui. Então, essas duas coisas, elas mexem muito com a gente. Seja o nosso passado, seja o nosso futuro. Você quer ver um negócio? Olha a tua Bíblia em Jeremias 33.
Jeremias 33, eu já vou encerrar porque o negócio. Talvez outro dia eu até continue essa palavra. Hoje cedo eu cheguei lá em Mogi e eu tinha outra palavra. Lá em Lucas capítulo 5, minha palavra. Mas eu abri, é o nosso texto de leitura, né, de hoje, né, Lu? Jeremias 33. Quinta-feira o pastor Valdir pregou aqui, Deus me fez, lá em Jeremias 32, falando sobre que aquilo que para os homens parece difícil, porque a palavra do pastor Valdir falava sobre isso, para Deus não é não. Deus vai lá, abrir e fechar de olhos, ele realiza o que tem que realizar. Porque Deus tinha pedido para Jeremias comprar uma terra em uma cidade que estava destruída. Esse era o contexto. Ele falou, vai lá, compra uma terra. Compra uma terra, faça escritura, faz tudo aí. Não é um negócio, vai lá, invadiu, não. Compra, passa a documentação, sela e guarda aí. No meio, numa terra que estava em meio ao caos. Esse é o contexto. E aí Deus vai falando com Jeremias e depois, lá no 33, ele vai falar sobre uma promessa de restauração. Então assim, eu vou restaurar aquele lugar. Olha o que diz o verso 1. Ele diz assim, Jeremias ainda estava preso no palácio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, porque Deus já tinha falado com ele antes. Mas assim diz o Senhor, que fez a terra. O Senhor que formou e firmou. O seu nome é? Sim. Olha só, ele chega e fala assim, ó, aqui quem está falando é quem manda. Vem cá, sou eu que fiz tudo, sou eu que fiz a terra, sou eu que formou, que afirmou. E digo, o seu nome é o Senhor, é Senhor. E aí ele continua dizendo, clame a mim e responderei o que lhe direi, coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Porque assim diz a palavra do Senhor a respeito dessa cidade dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, eles ficaram cheios de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei essa cidade ao meu rosto por causa da sua maldade. E a partir do 6 ele fala, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o seu povo e lhe darei muita prosperidade e ser. Então Deus fala assim, ó, vai ter luta, vai ter problema, destruição, vai ter morte, mas deixa eu falar, vai existir uma restauração. Porque era o que Deus estava tratando, sabe com quem? Com Filemon. Porque Filemon, apesar de estar lá dentro da igreja, com uma igreja aberta, quando orando pelas pessoas, ele continuava com a cultura do mundo. E Deus falou, vem cá, ô Filemon, eu vou mudar a tua história. Porque você ainda não sabe o que é conversão de verdade, porque só estar dentro da igreja não significa que você converteu. Você converte quando as suas atitudes começam a ser direcionadas por aquilo que diz a palavra. Quando você começa a aplicar verdadeiramente a palavra na tua vida. Como a palavra que eu recebi hoje de um menino tão novo que estava na igreja, um Fábio Camilene, que disse, mas tua palavra hoje falou conosco. E ela disse isso. Eu falei, glória a Deus que esse menino entendeu. Então a gente começa a entender que transformação é quando a palavra é aplicada no nosso coração. E aqui ele começa a prometer isso. Ele vai prometendo. E ele vai falando com este povo. E a partir do verso 17, olha o que ele diz, para a gente andar por causa do horário e eu já estou encerrando. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, assim diz o Senhor, se vocês puderem, olha o que ele diz, se vocês puderem romper a aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia
aconteça no tempo que está determinado para vocês. E o outro verso: então poderá ser quebrada a minha aliança com Davi, o meu servo. Neste caso, ele deixará de ter um descendente que reine no seu trono. Também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes que servem a mim. Deu para entender o que Deus está falando com Jeremias? Porque infelizmente no meio daquele povo tinha um murmurador. Tinha gente que não conseguia entender o que Deus estava fazendo naquele momento. E começou a olhar muito para aquilo que estava faltando. E está dizendo: oh, Deus para de ver, Deus não está vendo. Eles começaram a se amoldar com o quê? Com a cultura daquele momento, com a situação que eles estavam vivendo. Esquecendo de olhar que existe um Deus no controle da vida deles. E tem um Deus no controle da minha vida e da tua vida. Como o pastor Waldir pegou quinta-feira falando do Salmo, de onde me virá o socorro? Né? Então, olha, como que é, pastor? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Porque a gente assim, a gente gosta de tudo que é palpável. Estou tocando. Então estou. Porque fala, olha para o monte. Eu falo, não, seu socorro não vem de lá, não. Seu socorro vem não vem do monte. Porque a gente muitas vezes está olhando aquilo que é palpável. E quando a gente olha aquilo que é palpável, a gente se estabiliza. Quando eu olho a minha situação hoje em relação à minha mãe fala: meu Deus, como vai ser minha vida? Você só tem 4 dias que ela sai do hospital. Você tem ideia, a consulta com o cardiologista está marcada só dia 24. Esse mês, a consulta com o urologista está marcada só 3 de dezembro. Isso que ela tem plano de saúde. Jesus, tem 3 dias que eu estou dormindo lá, essa noite eu vou dormir de novo a 4ª noite. Eu falei: Jesus, eu estou cansado. Eu falei: meu Deus, mas vai até dia 3 de dezembro. Para ela tirar essa sonda, e não significa que ela vai ficar beleza, talvez até pior, porque ela tem que levantar, pegar ela, colocar na cadeira, levar ela no banheiro, ela vai sentar no vaso, vai fazer o xixi dela, ela tem que pôr na cadeira, pôr na cama e deitar de novo 2, 3 vezes por noite. Agora, se eu ficar olhando para isso, meu irmão, eu não paro. Se eu ficar olhando para a situação, eu desisto. E era isso que esse povo estava falando: ah, Deus esqueceu da gente. Aí fala: vem cá. Se eu puder, se a aliança que eu fiz com o sol e se a aliança que eu fiz com a lua for quebrada, aí eu vou quebrar a aliança que eu tenho com o Davi. Aí eu vou quebrar a aliança que eu tenho com vocês. Mas infelizmente a cultura do mundo, essa cultura que a gente está vivendo, ela vai nos trazendo esse pensamento. E a gente começa a fazer aquilo que não deve fazer. Por exemplo, um cristão que tinha um servo, que tinha um escravo. Como eu e você, que muitas vezes vem um momento difícil, a primeira coisa que a gente faz é largar Deus. A primeira coisa que a gente faz é deixar, é murmurar, é falar o que não tem que falar. E murmurar não te leva a lugar nenhum, reclamar não te leva a lugar nenhum. A única coisa que vai te levar é quando você continua firme no Senhor. Ó, fé, crente, sabendo, lembrando das promessas, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ministrou. Olha o que ele está falando. Gente, se eu quebrar a aliança, o dia que você vê essa noite não escurecendo e o dia não clareando, meu irmão, aí você põe as barbas de molho, o negócio está feio. Mas depois desse dia, ó, acaba o dia, vem a noite, acaba a noite, vem o dia, porque Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Esses dias a pastora falou isso aí, o pastor falou também quinta-feira. Irmão, Deus está no controle não é só da minha vida, da tua vida, não, é de todo o sistema, toda a galáxia. Meu irmão, nada sai do lugar, a estrela continua lá, o sol continua no mesmo lugar, a terra continua rodando da mesma forma, né? Translação e rotação. O giro dela sobre ela mesma e o giro dela no sistema. Meu irmão, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. É assim que Deus está no controle da minha vida e da tua vida. E a gente fica se amoldando com este mundo. E a gente fica olhando para o mundo. Oh, mas no mundo estão fazendo isso. Não, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz. E aí Deus fala com Jeremias: então pode ser que a aliança que eu tenho com Davi seja quebrada. O 22 vai dizer o quê? Ele fala: farei os descendentes do meu servo Davi, os levitas, que me servem tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia das praias do mar. Ele está falando para mim e para você: aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Mas você não pode se amoldar com este mundo. Você não pode fazer como o Filemão abre a porta da sua casa para uma igreja, mas daqui a pouco está fazendo o que o mundo está fazendo. Está fazendo aquilo que Deus não está fazendo. Com o dia inteiro com a Bíblia na mão e depois vai fazer aquilo que Deus não mandou. O que adianta? Vai falar aquilo que não era
coisas no devido lugar. Entenda que Deus está cuidando de você, que eu não vou deixar descendente. E o 23, para a gente encerrar, diz assim: e o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Eu até brinquei, a Gi não está aqui. A Gi, ela tem costume, aí vocês vão lembrar, a Gi às vezes fala assim: pastor, põe reparo. Ela não fala assim? Pastor, põe reparo. Ela não faz? Olha o que Deus vai falar. Parece que Deus, a Gi, ela está na mesma cidade de Deus. Ela fala assim: ó, você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinham escolhido? Você está entendendo quando a gente começa a se moldar com aquilo que o mundo está dizendo? Deus está vendo a minha vida e a tua vida. Deus está vendo o que a gente faz lá em casa. Deus está vendo o que a gente faz lá quando a gente senta na nossa mesa. Deus está vendo quando você senta com outras pessoas. Deus está vendo quando você entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Ele. Deus está vendo o teu coração hoje aqui. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos dele só como chama de fogo. E ele disse o quê? Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Deus está falando: eu tenho uma aliança com Davi, não vai faltar. Mas o povo estava dizendo o quê? Ih, Deus esqueceu. E a Bíblia diz que Deus viu. Então que hoje entre na nossa mente, que essa cultura do mundo saia de dentro de nós. E ele continua dizendo: por isso desprezam o meu povo. E não mais desprezam o meu povo. E não mais o consideram uma nação. Todas as vezes que a gente se amolda com o mundo, a gente é, colocado de lado. Eu e você não somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. Entenda isso. Deus está no controle da tua vida. Verso 25, Mate, por favor. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e eu não estivesse estabelecido as leis fixas no céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e de Davi, o meu servo, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu os trarei de volta do cativeiro e manifestarei a minha. Deus está falando comigo com você hoje nessa noite. Para de se amoldar com esse mundo, porque eu vou restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Mas você não pode dar seguindo o que o mundo diz. Eu falei para você que eu não tenho tempo. Eu poderia voltar lá e falar assim: Paulo começa a trazer o amadurecimento a Filemon. Apesar de Filemon estar dentro da igreja, apesar de Filemon ter uma igreja na casa dele, ele precisava ser amadurecido. E hoje que Deus está trazendo para mim e para você é essa ceia, é a ceia do amadurecimento. Não dá mais para ser crente unido. Ele estava trazendo isso para mim e para você. Ele está querendo nos trazer o amadurecimento. Filemon, que é um capítulo só, mas o verso 15 diz assim: Filemon, o verso 15 e 16, para a gente encerrar: talvez eu tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Ele está falando: gente, deixa eu te falar uma coisa. Onésimo se separou de você por um tempo, mas sabe para quê? Para voltar agora e para ficar para sempre. Ele está falando: você precisa se converter de verdade. Porque antigamente você estava com Onésimo porque ele é seu escravo, mas agora você vai estar porque ele é irmão. Isso só vive quem entendeu o amadurecimento. E Deus está falando comigo com você hoje nessa noite. O 16 diz assim: não mais como o quê? Mas muito além de escravo. Como? Irmão. Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Foi Deus colocou para você ajudar. Está vendo essa pessoa que está atrás de você aí? A pessoa que está atrás de você, Deus colocou do seu lado para ajudar. O pastor vai me falar com ela: eu não sei, Deus colocou, você tem que começar agora a abrir teu coração e começar a ajudar essas pessoas que estão do seu lado. Porque o mundo, a cultura do mundo, eu falava hoje, gente, quem pega trem aqui? Pega trem, constantemente, não é verdade? As pessoas se falam hoje. Eu sou da época que eu jogava baralho dentro do trem, conversando, contando as coisas. Hoje,
A cultura desse mundo nos colocou dentro de uma bolha. Tem gente que acha que não precisa do outro, não. Tem gente que acha que parece que tem um mundo dentro do ventre dele, que nunca vai precisar. Ou que só ele precisa. Quando a gente olha para trás, tem um monte de gente precisando mais do que a gente. Eu estou numa dificuldade toda, mas quando eu olho para trás, tem gente pior. Tem gente que está com mais dificuldade que eu. E aí quando eu olho para trás, eu falo, eu posso ajudar um pouquinho a pessoa aqui. Puxa, eu posso colaborar um pouquinho com a pessoa aqui. E a gente começa a cumprir o propósito de Deus. E não a cultura do mundo. E aí é exatamente isso que Paulo está falando com o Filemão. Ele fala assim, agora não como escravo, mas como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado. Mas para você ainda mais, tanto como homem como irmão no Senhor. Gente, hoje a gente se levante. E vamos terminar aí. Assim, se você me considera um companheiro, receba como se estivesse recebendo. Paulo vai começar a tratar. Porque a gente não tem tempo, nós vamos encerrar, mas acho que você já entendeu o que Deus está querendo comigo por você. O louvor quiser subir aqui. Você já entendeu o que Deus está falando. Essa cultura maligna que hoje tem incutido dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue mais viver com família, a gente não consegue mais ver a dificuldade do irmão, a gente só consegue ver a nossa. E a gente não consegue dizer assim, puxa, cara, o irmão está precisando de uma ajuda. E a gente não consegue mais enxergar e dizer assim, tem uma dificuldade ali, eu preciso entender a dificuldade desse querido aqui. Está faltando alguma coisa aqui, mas não tem problema não, o que está faltando eu vou acrescentar para que eu comece a ajudar o irmão. Não, a gente entra dentro das nossas bolhas, cultura do mundo. E a gente acha que a gente não precisa de mais ninguém. A gente só quer ser cuidado, e a gente não quer cuidar. A gente só quer ser visitado e a gente não quer visitar. A gente quer que todo mundo fale com a gente, mas a gente não fala com todo mundo. Não é verdade? A gente quer que todo mundo ore pela gente, mas a gente não ora por ninguém. Cultura do mundo. Entra no trem que você vai ver, cada um com seu fone de ouvido, cada um entra no ônibus. Aqui todo mundo pega a ônibus da maioria, não é verdade? Entra lá, está todo mundo com fone de ouvido. Meu irmão parece um fone de louco. Falando sem nada. Quem já viu isso na rua? Que não sei o que, que não sei o que. Você já estava andando com esse outro aqui de carro, 2, 3 vezes por dia para Mogi. A mulher passando lá, no telefone na rua, ela não olha mais não, tem que ficar buzinando. Aí a pessoa foi lá, olhou, parou de olhar o telefone, mas ela está andando dentro da sala da casa dela. Cultura do mundo. A gente já não está preocupado com as outras pessoas, a gente não dá satisfação mais, eu acho que a gente não precisa. Eu tenho minha vida. Eu estava conversando com um pai essa semana e ele estava falando isso. Ele tem 18 anos, mora dentro de casa. Eu falei, vocês me cobram demais. Meu filho, você não lava nem com as cuecas, cara. Você está querendo o quê? Mandar de dentro de casa? Eu falei, eu sou da época que a gente não tinha pergunta, não, vai fazer. Então, assim, por quê? A cultura do mundo não é que eu erro de um, de outro, mas essa cultura começou a ser impregnada dentro da gente. Isso começa a ser impregnado dentro de nós e a gente vai aceitando. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, que hoje, nessa noite, a gente pega esse mal dessa cultura, que hoje quer nos colocar dentro de uma bolha, e a gente começa a olhar para aquelas pessoas que estão em volta. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é como um corpo. Cara, a igreja é como um corpo. O dia que você sentir uma dor, a igreja tem que sentir. É assim, não. Aí tem gente que não está sentindo uma dor, sabe o que eu vou fazer? Vai ficar leproso, eu vou me afastar, porque vai pegar em mim. Não, meu filho, vai não. Fica com medo disso não, vai pegar em você não. Fique em paz. A Bíblia diz que é como um corpo. É isso que Corinto vai falar. Paulo falou para Corinto, nós somos como um corpo. Um corpo que tem muito membro. Tem gente que dá o dedinho no pé. Tem gente que dá um braço. Tem gente. Mas todo mundo, se você der uma topada no dedinho do teu pé, meu irmão, vai doer aqui, ó, na cabeça. Não é? Quem já não deu? O teu padinho do dedão, quando você levanta de madrugada, vai no banheiro no escuro. Que abençoado! É verdade? Oh, bênção de Deus! Um dedinho que a gente não dá valor. Gente, é assim. Assim é a igreja. Quando a gente entender isso, começar a viver como um corpo,
da gente vai começar a passar mais rápido. Mas a gente tem que entender que a gente está no corpo. Que eu posso ajudar um e posso ser ajudado. Que a cultura do mundo não vale aqui dentro da igreja. A cultura do mundo não vale para nós. Aqui ninguém está numa bolha. Aqui tem um cabeça. E ele se chama Cristo. Fique sobre os seus pés. A conclusão é essa. A sua bênção chega nessa hora. Eu acho muito interessante que Filemão, ele termina dizendo assim, ou melhor, ele diz assim, no verso 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha como ele vai tratando Filemão. Paulo vai tratando Filemão, ele fala assim, ó, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. É como se Deus estivesse falando comigo e com você hoje. Amigo, eu estou fazendo um apelo, tá? Vocês são igreja, vocês são família. Aí ele diz assim, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele era inútil. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ele diz, mando de volta você como se fosse meu próprio coração. É interessante se a gente voltar um pouquinho, isso que eu falo que é muito rica a carta de Paulo a Filemão. Ele diz assim, o Filemão, inclusive, eu não precisava nem pedir, eu podia te mandar, eu podia te dar ordem, porque você me deve algumas coisas, porque a gente está sempre devendo alguma coisa ao outro, porque a gente sempre precisa, mas a gente não consegue enxergar isso não, porque a gente sempre foi ajudado. Aí Paulo falou assim, ó, fica na sua, porque eu podia te ordenar, mas eu estou te pedindo em amor, eu estou fazendo um apelo, cuida de Onésimo. Onésimo ele foi até inútil, mas agora ele é útil. Então a partir de hoje a minha vida, a tua vida vai ser útil aqui dentro da igreja. A gente não é peso morto aqui não. Todo mundo tem uma função dentro da igreja. Jesus te chamou para isso. Em nome de Jesus, abra teu coração. Não deixe essas coisas entrar. Sabe? Essas falácias do mundo que muitas vezes vêm para nos tirar o eixo, para mexer com a gente, para nos desestruturar. Está difícil dentro da igreja, está pior fora. Está difícil com Jesus, meu irmão, se quer no mundo. Vou encerrar aqui. Pai, em nome de Jesus, Deus abençoe quem está nos assistindo. Deus abençoe a vida dessa pessoa que me assistiu, que está me assistindo em nome de Jesus. Deus abençoe, fique firme. Não abra a mão do seu chamado em nome de Jesus.